Vamos separar um pouquinho os assuntos, né? Porque as pessoas confundem muito a recuperação de créditos como compensações de crédito. São coisas totalmente distintas. Cris, todas as esferas podem ser... porque a gente escuta mais, né? Mais comum, federal. É muito grande que, assim, o cenário que você pode navegar e conseguir recuperar crédito para o Estado. Na verdade, são dois viés. Uma que é a recuperação, né? Levantar esses créditos. E outra que é a economia tributária. Exato. Que é Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AroCast. Hoje, novamente, contando com a presença do Cristiano Aro, nosso CEO, da Maria Laura, nossa diretora da Unidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre recuperação de créditos. O Cris não gosta muito desse assunto. Acho que ele não vai se empolgar muito pra falar. Assunto muito bacana, hein? Muito bacana, hein? Muito bacana. É um assunto que ele manja, né? Que ele conhece a fundo e ele gosta. Isso que é legal. Muito bacana esse assunto. Então já pode começar, Maria. Posso começar? Então Primeira perguntinha preparada aqui. O que é recuperação de crédito, Cris? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos separar um pouquinho os assuntos, né? Porque as pessoas confundem muito a recuperação de créditos como compensações de crédito. São coisas totalmente distintas. Uma coisa depende da outra e uma coisa advém da outra, né? O que é recuperação de créditos? É você, obviamente, olhar para a sua contabilidade no modo geral, isso a gente não está falando sobre questão de tributações, e agora com a reforma tributária está dando assim mais ênfase nesses assuntos, né? Entender o que eu posso tomar de créditos, obviamente depende do meu regime de tributação. Exemplo, lucro presumido e lucro real, você pode tomar créditos quando você compra materiais e você faz o débito quando você vende materiais, né? Entretanto, vou dar um exemplo muito simbólico aqui. Uma empresa que é uma indústria, ela vai lá e compra a matéria-prima, ela processa aquela matéria-prima e, consequentemente, ela vende aquela matéria-prima. Então, ela compra, toma o crédito da matéria-prima e faz o débito na saída. Entretanto, existe aí nesse meio uma questão muito latente que as pessoas não olham para isso, né? Exemplo, na regulamentação do RICMS do Estado de São Paulo, falando de São Paulo, e todos os estados têm essas questões, né? As pessoas não olham para as particularidades. Quais são as particularidades? Vou te dar um exemplo muito simbólico. Simbólico não, muito significativo. Uma indústria que ela compra um produto, matéria-prima, ela coloca nas suas máquinas para fazer aquele produto, depois ela faz a sua venda. Esse processo de débito e crédito está tudo ok. Entretanto, existe uma questão que a regulação do RICM não fala que não pode, né? É você tomar crédito, por exemplo, na questão de insumos. Vou te dar um exemplo. Uma indústria compra óleos, ela compra disco de corte, ela compra uma série de coisas que também aquele produto, isso é muito importante, ela é aplicada no produto final. Sem aquele produto, ela não consegue. O produto final não consegue ser produzido, né? E agora tem um entendimento do STJ, não é recente, esse entendimento já tem mais de 8 anos, que você pode tomar crédito desses impostos também. E tem muitas empresas que não olham para isso e tá deixando dinheiro na mesa. Absolutamente na mesa. Então, nós recentemente entrou um cliente para trabalhar conosco, a gente nem comentou com ele sobre esse assunto e a gente fez um pente fino no passado da empresa dele. Descobrimos que ele tinha mais de 2 milhões de impostos a recuperar. Quando nós marcamos uma reunião com ele para mostrar e por que aconteceu aquilo, qual foi o fato gerador, o que a gente trouxe para ele, o cara quase caiu de costa. Ele falou assim, como um negócio desse que o meu contador anterior não viu essa questão, né? E aí, a gente pega esse crédito, que é a recuperação de crédito, transforma isso numa linguagem técnica contábil e faz a compensação, sim, de crédito, né? As pessoas confundem compensação com recuperação de crédito. Então, a gente teve um crédito que a gente achou um crédito a ser compensado e compensamos onde? Nos próximos impostos, né? É possível pedir esse valor em dinheiro, uma restituição financeira para o governo? Existe a diferença entre restituição e também compensação. É possível sim. É óbvio que quando a gente faz isso, a Receita não quer te devolver em dinheiro, seja ela estadual ou seja ela federal. Ela vai entrar num olhar mais crítico. O que a gente procura fazer muitas vezes? Lógico que são de caso a caso. A gente pega esse caso e compensa com os próximos tributos. Ele vai ficar, obviamente, um bom tempo sem pagar tributação ou compensar boa parte do seu tributo. É porque restituição também é aquilo que você falou, demora mais, Demora mais. Muitas vezes acontece, muitas vezes mesmo, acontece que eu compenso muito mais rápido do que eu consigo uma restituição muito mais rápido, entende? Então, de fato, isso acontece. Ô, Cris, você falou no começo do estado de São Paulo, né? Nós atendemos o Brasil todo. Cada estado tem a sua particularidade para recuperar. Cada estado tem a sua particularidade de recuperação, formas de recuperar, formas de analisar, e tem muitos estados, por exemplo, que ela já autoriza na regulamentação do ICMS do estado
estado a autorização, nesse caso específico, nesse exemplo específico, de insumos. Agora, tem estados, que o estado de São Paulo, por exemplo, não diz que você pode fazer isso. Só que existe uma legislação superior, que é do STJ, que ela diz que você pode tomar esse crédito. Então, obviamente, que eu estou amparado numa legislação, estou fazendo uma elisão fiscal, onde eu consigo, de fato, olhar para a empresa e falar, olha, vamos fazer mais isso, que o seu custo do seu produto vai ficar mais barato. Por isso que é importante conhecer cada estado, cada particularidade. Como a gente opera, tem cliente... No Brasil todo. E tem pessoas que nos assistem também no Brasil todo. Então, a gente sabe cada estado como é. Minas Gerais tem algumas particularidades específicas. Pará é muito grande, que, assim, o cenário que você pode navegar e conseguir recuperar crédito para o estado. Rio de Janeiro, Espírito Santo, agora aí a bola da vez aí, que é Santa Catarina e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, assim, nós temos pessoas especializadas em todos os estados do estado de São Paulo, e, obviamente, para trazer esse melhor resultado e olhar para o cliente e dizer, olha, eu tenho uma contabilidade hoje que está olhando para mim de um modo mais clínico. Porque quando você compõe o seu custo do seu produto, isso faz total diferença. Nós temos cliente muitas vezes que a gente viu que mais de 15% da matéria-prima dele era insumos. Então, assim, imagina você pegando o seu produto, colocando menos 15% de fato, porque você tem um débito e o crédito dos seus impostos, quanto o seu produto vai ficar mais barato. A questão não é ficar mais barato. A questão é você ficar mais competitivo no mercado. Sim, muitas vezes o seu lucro não vai aumentar, mas eu vou ser mais competitivo. Se eu conseguir muitas vezes reduzir centavos de um produto que eu vendo, é óbvio que eu consegui vender mais. Eu tenho mais competitividade de mercado, entende? Então, assim, isso faz muita diferença. Olhem, porque não é só a indústria. É a clínica médica, é o escritório de contabilidade, é as indústrias, obviamente, é o comércio atacadista. Tem muita particularidade, que você olha e, consequentemente, consegue trazer um resultado efetivo para a sua empresa. Principalmente para as empresas de commodities. Papel, papelão, plásticos, aço. Essas empresas têm algumas particularidades que você consegue, muitas vezes, trazer um benefício. Porque é um benefício fiscal, obviamente, para o seu cliente e ele ser mais competitivo no mercado. E Cris, todas as esferas podem ser... porque a gente escuta mais, né? Mais comum, federal e estadual. Na verdade, é o federal e estadual. O ISS não tem muito essa questão. Tá. O ISS, o que muda muito é a questão do substituto tributário. Que você presta um serviço numa outra cidade e você tem que recolher o ISS naquela outra cidade, né? Que isso agora, com a reforma tributária, vai acabar tudo com essas situações daqui 2 anos. Mas em via de regra é isso. E, obviamente, quando você tem uma prestação de serviço efetiva que você faz diretamente na sua empresa, a gente muito procura entender quais são as cidades que você paga menos ISS. As pessoas não pensam nisso também, né? Poxa vida, se toda uma cidade que meu ISS é 5%, eu posso ir para minha empresa para uma cidade que o ISS é 2%, eu tenho 3% menos de tributação na minha empresa. Não é o caso da recuperação, mas é uma economia que a gente olha junto com a recuperação. Porque a gente pode trazer, muitas vezes, alguns benefícios para ele, mudando simplesmente onde a empresa está, onde está a sede da empresa. E isso traz bastante... na verdade, são 2 viés. Uma que é a recuperação, né? Levantar esses créditos. E outra que é a economia tributária. Exato. Que é o mês a mês. É o mês a mês, é o acompanhamento, é o olhar clínico do operador, é o olhar clínico do contador, para que ele olhe para aquela empresa e fala, vamos fazer tal alteração, adequação, que a gente, por essa adequação, vamos trazer uma economia X para vocês. É isso que é o mais importante. É estar olhando para a empresa de uma forma, o que eu posso fazer para que eu consiga contribuir mais com a minha empresa, com o meu cliente e, consequentemente, ele ser mais competitivo no mercado. Porque se ele é mais competitivo no mercado, ele vai crescer, ele vai vender mais. Consequentemente, eu vou também crescer junto com ele, né? A nossa empresa vai crescer junto com ele. Então, esse olhar que é muito importante, que a Aro tem desde a sua constituição. Perfeito, eu acho que esclareceu bastante. Ô, Cris, tem riscos? Alguns empresários ainda têm medo de... Medo não, falar, não quero mexer nisso. Olha, como tá isso? Existe sim esse medo. Mas é diferente quando você traz para o cliente e fala o seguinte, olha, eu estou te trazendo uma solução tributária, entretanto, eu não estou achando que é uma solução. Eu estou dizendo que é uma solução porque tem uma lei ordinária, eu tenho uma lei que me embasa sobre isso, né?
Óbvio que na parte tributária tem outras situações que pode ser dúbio entendimento. A gente traz essa informação. Olha, isso aqui tem entendimento assim ou assim. Você quer tomar o crédito ou não quer tomar o crédito, né? E aí, obviamente, cada pessoa, cada cliente vai tomar a sua decisão, mas, obviamente, o contador dando a direção e apresentando todos os riscos para ele. Mas a recuperação de crédito, nesse caso simbólico que eu comentei com vocês, é uma recuperação plausível, é uma recuperação lícita que está embasada por legislação tributária. Simples assim. E 2 milhões. Esse foi um caso. Já achamos 100, já achamos 150, 500, 200, 300. Assim, até não me recordo sobre tudo. Mas existe e é importante estar atento sobre isso. Essa empresa que você até deu como exemplo, 2 milhões é uma empresa grande. Sim. Empresas pequenas. Olha, vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma empresa no ano passado, meados de agosto, que nós fizemos um levantamento dos últimos 5 anos. Essa empresa faturava média de 200 a 300 mil por mês. Pequena. E era uma empresa mediana pequena, né? Mediana para pequena. O número que nós conseguimos levantar de créditos para ele, nesse caso foi um crédito específico federal que nós levantamos para ele, foi aproximadamente uns 400 mil reais. Porque assim, ó, a gente não vai olhar no último mês, a gente vai olhar nos últimos 5 anos. Então, você pega um fato gerador que você faturou 300 mil por mês, e esses 300 mil por mês, eventualmente, eu tenho lá um crédito de 5 mil reais. Faz vezes 12, vezes 5, quanto que dá essa conta? É importante falar que por que a gente fala 5 anos, Cris? Porque o período prescricional é os últimos 5 anos. A gente não pode olhar para 5 anos, a mais de 5 anos, né? Porque não olha os 10. Não é possível, porque na legislação diz que o período prescricional é de 5 anos. Então, por conta disso, a gente sempre olha os últimos 5 anos, né? Exatamente isso. Mais alguma dúvida, Ana? Eu não. Eu tô. Todas as minhas dúvidas foram sanadas. Então é isso. Bom, se vocês tiverem dúvida, procure a gente. Nós temos uma equipe especializada para isso, uma equipe pronta, preparada para olhar para isso. Não é simplesmente você emitir um DARF, emitir um DAS e você enviar para o seu cliente. É mais do que isso. É você olhar para o seu cliente e entender o que eu posso fazer, o que eu posso tomar de crédito, de forma legal, de forma lícita, de forma de elisão fiscal, para que eu consiga, obviamente, trazer um benefício para nossos clientes. Além de toda a tecnologia que nós temos de sistemas, que nós temos também operadores e pessoas treinadas e capacitadas para isso. Nos procure, obviamente, a gente tem pessoas muito preparadas para te entregar o melhor e não tenha dúvida. Isso, não falta unidade, né? Não falta. Não falta unidade. Nós estamos Americana, né, Cris? Americana, Limeira, Santa Bárbara do Oeste e São Paulo. Temos 4 unidades para melhor atender, embora atendemos o Brasil inteiro, né? O Brasil todo. É isso. Eu ia falar um spoiler, mas eu não vou falar. Que vai ter mais coisa. Outra hora eu falo. Deixa o pessoal. Senão meu chefe fala, depois você fala. O suspense faz parte do... A gente sempre costuma dizer, Laura, que a área de contabilidade, a gente sempre entrega suporte além dos números. Por que suporte além dos números? Porque a gente olha para esses detalhes. Isso está além dos números. Isso não está intrínseco dentro dos números, mas está além dos números. Perfeito. É olhar e trazer, quantificar, compensar e trazer o resultado para o cliente final. Não basta ouvir, né? Tem que vir e ver para crer. Exatamente. Então, entre em contato com a gente vai deixar os nossos contatos aqui na legenda. Obrigado por nos assistir até aqui. Continue nos acompanhando, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilhe. E até o próximo vídeo.